Comigo, o nosso mestre, professor Alexandre, com um tema muito bacana, muito atual, nunca sai de moda esse tema, política e psicanálise. O que vai sair daqui hoje, hein? O que o nosso mestre, professor Alexandre, vai trazer para nós e o que nós podemos debater, né? Como que nós iremos fazer aí com todo esse conteúdo que vai aparecendo, o que é político, o que é a psicanálise. Bem-vindo, Felipe. O Ale já está aqui, deixa eu chamá-lo. Um tema que o Ale está assim ansiosíssimo para trazer. Ale, e aí? Ah, aparecemos nós Ah, dois. que ótimo, perfeito, Ale. Estamos Tudo bem aqui. por aí? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Bom boa tarde. dia. Bom dia. A gente não almoçou, é bom dia, Ale. É, essa é a Não regra, é? É a né? regra. Estamos a Essa bom é a dia. regra. Exato. Ale, é um tema atual, assim, com tantas possibilidades de reflexões aí, né? Política e a psicanálise. O que a política tem a ver com a psicanálise? Então, né? Será que tudo? O Ale, e aí, antes, né, como sempre, de passar a bola para você, eu estava dando uma estudadinha, refletindo um pouquinho. E aí eu achei aqui, lembrei, né, lá do. Você nem gosta desse texto, que é o Mal-Estar na Civilização? É um texto que você é apaixonadíssimo, né? E um texto muito atual. Esse texto lá eu achei muito bacana que falam dos três motivos da infelicidade humana. Lembra, Lê? Né? Que a força da natureza, aquilo que a gente não pode controlar, né? A nossa fragilidade, a fragilidade humana, e a relação com o outro. Uhum. Será que aqui entra a política? Totalmente. E aí, né? E aí, nessa relação com o outro, eu fiquei pensando aqui, falei, que assim, máximo, né? Como a política, ela inicia dentro de casa, né? A política, ela já começa no micro para o macro. Os pais nesse lugar de autoridade, onde eles vão, onde eles precisam administrar a saúde, a alimentação, a educação, né? Do bebê, daquela criança ali em desenvolvimento, e o quanto isso depois vai para o macro e o quanto essa administração nos traz um mal-estar, né? Dessa relação com o outro. Então, assim, quantas coisas dá para a gente poder falar aí? A questão também da polarização, né? A política como está hoje, né, Ale? De uma forma assim, onde a gente percebe que as ideias elas não são mais acolhidas, mas é assim, a minha ideia é a verdade, somente a verdade, a sua está errada, né? A falta de continência mesmo, de acolher a ideia do outro, de deixar o outro também gozar da forma dele, né? Dentro de uma sociedade onde nós possamos continuarmos vivos também, né? Sim. E a política ela tem também muito esse papel, né, Ale? De proteger a sociedade civil, né? Mas de que forma que hoje também ela está acontecendo? Tá. Então eu passo a bola para você Ai, e vamos tanta lá. coisa, Dai. Tanta coisa para falar. Mas vamos ver Não se a é? gente consegue, Bora. ao longo aqui da conversa, chegar em alguns lugares. O que me disparou o tema, né? Tá. Recentemente, no consultório, eu tenho como princípio, já falei isso milhões de vezes, né? Que o sujeito adoece da sua vida, tá? O adoecimento não é um mau funcionamento de um indivíduo isolado do mundo. O sujeito adoece da sua vida. Isso é um princípio meu, acho que é o princípio da psicanálise. Tenho certeza que é um princípio da psicanálise. Só estou sendo delicado na maneira de colocar, né? O Alê sendo Alê. Há muito tempo
quando eu lecionava ética na formação do psicólogo. Estou falando muito tempo porque o texto vem dos anos 90, né? Eu utilizava com as turmas um texto do Jurandir Freire Costa chamado A Ética e o Espelho da Cultura, no qual ele falava que a gente, lá nos anos 90, estávamos mergulhando cada vez mais profundamente no que a psicanálise chama de uma cultura do narcisismo. Nesses últimos 35 anos, a gente só vem mergulhando cada vez mais profundamente nessa cultura, né, de cultuar o narcisismo de cada um. Já levantamos aqui inúmeras vezes, quando a gente fala da educação que os pais dão para essa criança que entra como um ser especial no mundo, que não deve sofrer, que não deve, né, baixar a crina para o mal-estar que é inerente à existência humana. Não é, quando a gente fala do texto do Freud de mal-estar, não é que ele é ruim, ele é a condição sine qua non da entrada do sujeito na cultura. Não existe um bem-estar, né? A condição humana, já que o ser humano é um ser da cultura, ele não é do reino animal, a condição humana é do mal-estar. Vamos aceitar que dói muito menos, né? Então, tendo sempre esse pano de fundo, recentemente 2 pacientes me trouxeram questionamentos que eu fiquei pensando e achei que valia a gente debater um pouco sobre eles. O primeiro questionamento foi, não foi nenhum questionamento, eu é que fiz o questionamento, né? Eu comentei alguma coisa com o paciente de alguma notícia que estava, né, no portal do UOL, e o portal do UOL, para os mais novinhos que não entendem, remete a um jornal que existia antigamente, ainda existe, chamado Folha de São Paulo, era um jornal físico que sujava a mão, né? Que disputava mercado com outro jornal chamado Estado de São Paulo. Isso no século passado, né? Com o advento da internet, o UOL foi sendo o lugar onde a Folha de São Paulo coloca as notícias, mas não só a Folha de São Paulo, e o Terra ficou como domínio ali do Estadão, né? Eu não lembro direito o que, mas eu perguntei para ele como que ele sabia das coisas que estavam acontecendo, como ele se informava sobre as coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor. Eu não estou nem falando de grandes ou pequenos acontecimentos. O que está rolando? O que você acha que está acontecendo? Né? Como você se informa? E a resposta dele foi: tudo que eu vejo de notícia vem através do X. X, antigo Twitter. Tá? Que me lembrou que, para os adolescentes, esse rapaz é jovem, né? 25 anos, está inserido no mercado, né? Formado em engenharia, trabalhando com isso, etc. e tal. Os jovens, mais jovens, os adolescentes, hoje estão consumindo o mundo, né, pelo TikTok, pelo Instagram, né, pelo YouTube. Pelo X, né, eu fiquei tentando imaginar, então, como que o algoritmo deste sujeito, deste indivíduo, né, vai apresentando para ele as notícias, as coisas sobre as quais ele deve ficar preocupado. E cheguei numa conclusão de que cada um, né, isso até ajuda a gente entender os tios do Zap, né, aí lembrando, os tios e as tias, né, lembrando essa divisão política que nós estamos vivendo aí nos últimos 6 anos, 8 anos, ou coisa que o valha, né? O algoritmo vai fornecendo para a pessoa
apenas aquilo que ela já demonstrou algum interesse. Então, se ele nunca sim, pesquisou algo fora desse algoritmo, ele vai ficar, como todos devem estar ficando, absolutamente ignorantes e ingênuos em relação às coisas, né, mais importantes da nossa vida no sim. cotidiano, tá? Isso foi Uhum, um fato, né? A tá, resposta dele me abriu a sim. possibilidade de pensar que hoje ninguém para na frente da televisão para assistir Uhum, um telejornal. Não estou falando, uhum, fazendo uhum, propaganda da Globo, nem da Record, nem dessa. Ninguém para na frente da televisão para verdade. consumir um jornal, para ver as Uhum, notícias que, de alguma maneira, né, são as notícias importantes para a gente se situar no mundo. Eu quero sim. saber do tempo, eu pergunto para minha Alexa como é que vai estar o tempo, né? É, Então a é. Alexa vai, sabendo que eu sou morador da cidade tal, frequento a cidade tal, sempre me informar o tempo dessas localidades, né? Eu não preciso Uhum, ligar o jornal para esperar. Eu quero ver os gols da rodada, eu vou no YouTube após a rodada terminar. Eu não preciso esperar o jornal de esporte, seja lá de qual canal for, eu não preciso, né? uhum, Assistir o Fantástico às quase 11 horas da noite para ver os gols da rodada. Basta é, eu, né, clicar no YouTube pedindo isso e ele me fornece. Então, o algoritmo, né, vai uhum, encapsulando cada vez mais as pessoas, o que me faz uhum, retomar o que eu falei agora há pouco no início sobre a cultura do narcisismo, tá? tá. E já volto para isso, né? Quer dizer, nós Sim. estamos vivendo um nível social, cultural, narcisista, né? Nunca Uhum, dantes visto. Acho que o Jurandir não uhum. tinha noção. Leiam o texto É dele, é verdade. legal. Depois a gente põe a referência. Ele não tinha noção do que ia acontecer, tá? Um Sim. outro fato que me chamou a atenção foi um paciente de 19 anos, né, que chegou no início da sessão me perguntando qual era a minha posição política. Olha, Rapidamente na minha cabeça, e eu hum, nem fiz aquele, que eu acho falta de educação muitas vezes, né? Devolver a pergunta, qual é o seu, exato. né? Eu Isso, tentei entender, né? Fui isso. respondendo, e aí depois eu fui tentar entender e conversar com ele sobre o sentido do questionamento, né? Mas no início, assim que ele bateu a pergunta, veio aqueles pensamentos. Ah, será que eu vou estar faltando com a ética ao falar que eu tenho uma posição, eu posso ter uma posição, eu não estarei doutrinando o outro a ter a mesma posição que eu tenho? Passou pela cabeça, tá? Tá. E aí vale a pena esclarecer que a única coisa que o Código de Ética proíbe é doutrinar a pessoa Sim, a exato. crenças, a convicções políticas, religiosas, etc. Religiosas. e tal, tá? Então aí fica também a dica sobre pensar essa Exato. questão do nosso Estado nacional ser laico e estar sendo ocupado, né, pelo campo religioso. A gente vota em pastor como se pastor fosse capaz de operar no ambiente político. Não, eles acabam Político, exato. misturando, né, as suas crenças com o Estado laico. Na psicologia, a gente tem esse limite. Não podemos doutrinar, não podemos induzir o paciente a convicções políticas, ideológicas, História. filosóficas, religiosas, etc. e tal. Então, esse pensamento rapidamente me passou na cabeça, mas eu fui respondendo para ele. Eu respondi da seguinte forma: eu falei, olha, eu estou aqui no lugar de psicólogo, né? Psicólogo, por definição, está lá no Código de Ética do Psicólogo, né? Como o primeiro item fundamental, né? Que governa a profissão do psicólogo na porra desse país, porque é na porra desse país, não é em nenhum outro lugar. Os psicólogos fora do país
podem fazer as merdas que quiserem. Ah, o nosso código de ética não, código de ética não, ele diz claramente que somos defensores dos direitos humanos universais e todas as suas derivações. Então, é a Declaração Universal de Direitos do Homem, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o Estatuto do Idoso, né? E é toda a política, e é por isso que veio o tema do político, e é toda a política de diversidade. Se eu defendo, né, o sujeito que quer ser o que ele quiser ser, né? E conheço os desvios que formam o sujeito e defendo esses desvios, eu não posso ter uma posição diferente dessa que define que homens só podem se relacionar com mulheres dentro de determinadas caixinhas, que o resto é aberração e etc. e tal. Né? Então é por força da profissão, por força do nosso código de ética que a gente acaba se posicionando dessa maneira. Ah, mas eu não gosto, eu acho que, né, homossexualidade são anomalias. Então não fale isso do lugar de psicólogo. Fale isso do lugar da tua religião e não faça deste lugar, né, uma prática profissional com número de CRP atrelado a isso, tá? Psicólogo. Então eu fui na resposta bem, e aí a gente foi conversando, né? E ele foi se mostrando como alguém completamente dominado pelas fake news dos tios e tias do Zap, que criam factoides muito longe de qualquer realidade e inundam a mente aí de uma enorme quantidade de pessoas. Ele ficou muito feliz de eu ter respondido, ficou muito esclarecido e entendeu que ele precisa buscar mais um tanto de informação, a ponto de um moleque de 18, 19 não chegar e defender uma ditadura militar que ele não viveu, né? Que ele não sabe de fato as coisas que aconteceram, mas a gente nem precisaria de pessoas que viveram para nos alertar que essa é uma das piores coisas que pode acontecer quando você priva os sujeitos de liberdade. Liberdade de ter, de falar, de existir, etc. Então, foi um pouco por conta desses acontecimentos, né, que o tema surgiu para mim. Acho que a gente precisa falar um pouco de política, né? Porque o tempo todo a gente fica falando aqui que psicanálise não é, né, uma técnica a ser aplicada aos sujeitos, como é uma psicologia comportamental, behaviorista, uma terapia comportamental, cognitiva, etc. e tal. O que menos, né, caracteriza a psicanálise é uma técnica. A gente vive falando que a formação do psicanalista passa, em primeiro lugar, pela descoberta em si do inconsciente, né? Para ele entender que o que ele vai fazer com o outro é o que foi feito com ele. Vamos levar a pessoa a conhecer, a ter um conhecimento maior e a submissão, né, a esse inconsciente que o determina, que o domina, e etc. e tal. Né? Então a gente vem falando, mas achei que estava no momento da gente fazer uma conversa mais sistematizada sobre a política, e não sobre, né, que isso nos causa e causa para todo mundo um asco, um horror, sobre a instituição política, seja no Brasil, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos. Eu não estou discutindo os políticos, tá? Mas até por conta desse raciocínio de não querer discutir essa instituição política, é que as coisas estão acontecendo do jeito que estão. É um sintoma, né? Grupos organizados, né, seja lá com quais ideologias, vão tomando o poder na medida que a gente pratica o absoluto apoliticismo. A gente não ocupa o mundo politicamente. Né, Lê?
porque essa questão da política, né, parando para refletir, você sabe que não faz muito tempo, assim, vou confessar aqui para você, né, é até uma vergonha para mim, mas acho que vem muito disso, né, que você falou. Eu, assim, desde pequeno, meu pai sempre assistiu muito jornal, sempre viu muitas coisas de política, e eu nunca gostei. Eu não entendia o sentido, né, disso. Era criança, tal, e aí eu fui crescendo e aquilo, assim, eu nunca gostei, né? Porque eu sempre via desde pequena uma questão muito radical, que hoje está pior, né? E não faz muitos anos, com certeza por conta da minha profissão, da nossa profissão, não tem como você ficar fora disso. Não tem como você não se inteirar, não fazer parte, não se responsabilizar por isso, né, Ali? Porque Sim. isso também faz parte do nosso código de ética, até na votação do CRP, né? Também tem política, também tem chapas lá e tudo mais. Só que, assim, hoje eu vejo, e hoje eu me interesso, né? Eu me interesso, eu procuro ir atrás, mas uma coisa que, assim, me deixa muito triste, né? É algo que, se você falar, assim, com a minha posição política, eu vou ser honesta aqui para responder para você, né, Lê? Não é questão de ser direita ou esquerda, né? Tem coisas que eu não gosto da direita, tem coisas que eu não gosto da esquerda, tem coisas que eu acho muito interessante na esquerda, tem coisas que eu acho interessante na direita, mas eu acho que assim, o que se perdeu da política, posso estar falando besteira, tá? É a minha análise hoje. O que se perdeu da política é a própria política nessa questão de você entender o outro, de você entender a diversidade, de você poder enxergar um outro como indivíduo, como um ser desejante, que tem as suas necessidades, e hoje a briga ficou muito polarizada, né, Ali? Esse ou aquele. Eu voto nesse da direita, esse é o cara, ou esse da esquerda é o cara. E a gente esquece quem está abaixo disso. A gente fica numa visão, vou passar para você, a gente fica numa visão muito do homem, e aí a gente entra numa questão muito psicanalítica, de uma onipotência, de demandar para o outro, né? A gente fica numa projeção, né, de uma função paterna, tanto para a direita como para a esquerda, e a gente acaba muito se perdendo do que é a política, né, Ale? E a gente esquece que isso foi historicamente ensinado para a gente, né? Esse desligamento da política institucional foi ensinado, né? Foi tudo feito para que a gente não pegasse nenhum gosto por essas coisas, causas que extrapolam a minha individualidade, né? Causas que dão sentido à minha existência na sociedade. Por isso que a gente fala, né? A cultura do narcisismo, ela prega um apoliticismo, um antipoliticismo, né? Isso que o Jurandir está dizendo nesse texto lá nos anos 90. A gente foi ensinado desde a ditadura a se afastar do ambiente político, a pleitear causas que incluam uma alteridade. Porque o narcisismo, né, voltando aqui na cultura do narcisismo, só importa eu. Exato. Não importa o outro. Exato. O outro O não outro não existe, existe. né? E nós estamos colhendo os frutos disso que foi ensinado. Cada vez mais, né, o universo da instituição política ocupado por pouquíssimos coadjuvantes, pouquíssimos parceiros, pouquíssimos grupos que dominam as pautas, dominam os territórios, dominam absolutamente tudo que acontece e que determina as nossas condições de vida, Sim. tá? Então, esse desligamento que você está nomeando da tua experiência é o de todos nós. A Olha gente foi só. levado cada vez mais a ficar confinado num espaço pequeno do pequeno eu, que na nossa imaginação narcisista é um grande, é todo o eu, todo o planeta. Tá? E isso vem avançando a passos largos. Tivemos um exemplo recente,
Você me encaminhou o link de um debate público no Senado, eu acho que foi, ou na Câmara Foi, Federal, sobre foi. a profissão da psicanálise. O que está Sim. acontecendo? Por que as Uhum. pessoas querem uma profissão de psicanalista? Qual é o Uhum. grupo, quais são os grupos que vão dominar, esse cenário profissional? Ah, eu estou cansado aqui de ser confundido, terapeuta é qualquer coisa, me trocam por um holístico, me trocam por um astrólogo, por um quiropata, por um reikiano, religião complicada. Então, vamos fazer da psicanálise uma profissão para me proteger. Qual é o grupo que É, está por trás dessa proposta? Eu quero uma belíssimo. psicanálise que tenha como grupo por trás dela a SPOB, uma sociedade de psicanálise ortodoxa do Brasil, filiada à Igreja Evangélica. Como assim? Há mais Gente, de 20 anos, esse grupo propõe a psicanálise como uma profissão, porque, caso a gente não saiba, ensina-se isso. psicanálise para pastores. Devem ensinar, obviamente, coisas que não conflitam com as ideias do seu pastorado, né? Sim, E eu sim. fico aqui, ah, não, se criar a profissão de psicanalista, eu vou ser beneficiado. Não, você não vai ser beneficiado. Uh-uh, uh-uh. Quem Desculpa o tem que barulho. saber o que você está fazendo e fazer diariamente o que você faz, marcando qual é o seu território na vida das pessoas, é você, Exato, psicanalista. Não é uma exato. instituição, né? Mas com todo o nosso alheamento, a gente fica alheio, né? Desses espaços, aí, ó, a Cíntia lembrou, Malafaia é psicólogo, né? É, É. com todo o nosso alinhamento desses espaços, esses pequenos grupos organizados vão tomando o poder. Então a gente nem consegue ter posição A, B, C ou D, direita, esquerda, centro, mezzo, direita, mezzo, esquerda, porque a gente está há muito tempo longe do debate. E a gente está se esquecendo que na nossa própria prática clínica, como Freud fala também no Mal-Estar, e fala isso em outros textos, e a gente falou sobre isso na chamada para esse debate, a psicanálise tem em si, ela porta, ela é uma, né, de maneira bem clara, ela é uma visão de mundo. Sim, O que nós sim. fazemos, né, além de tratar de pessoas, escutar pessoas, conduzir as pessoas pelos desconhecidos do inconsciente de cada um, o que nós fazemos é política. Total, né, Ali? Porque É exige essa política, implicação. não no sentido institucional, mas é Uh-uh. política na medida que a gente tem uma visão de mundo muito clara, Uhum. muito definida. Que visão de mundo é essa? Né? Nós somos partidários do determinismo psíquico inconsciente. Uhum. Tá? Não Sim, sim. existe inteligência artificial, não existe É, inteligência exato. emocional, não existe o império da consciência, não existe o império da racionalidade. Nós defendemos na nossa vida e na nossa prática clínica que quem determina cada pequeno passo que a gente vai dando ao longo da vida, cada pequeno passo, é o inconsciente que nos habita, Sim. o qual na psicanálise, no tratamento psicoterápico, psicanalítico, a pessoa é levada a tomar conhecimento dele. Agora, tomar conhecimento dele não significa que a pessoa terá poderes sobre ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tomar conhecimento do funcionamento, do seu funcionamento inconsciente, te ajuda a entender os tropeços que te conduziram até onde você está, né? E a evitar consequências danosas de novos tropeços, porque você vai continuar tropeçando, Isso. ad eterno. O inconsciente, Até por. segundo Freud, é acognoscível. Ah, esse termo A que apareceu, apoliticismo, acognoscível, quer dizer, é impossível de, é não
conhecível, é não político. E é nesse cenário que nós estamos imersos. Então, a gente precisa saber que nós estamos praticando uma visão de mundo. Cada sujeito que aqui chega, ele é recebido com uma escuta atenta, né? Calorosa, acolhedora, que o leva a caminhar por esses meandros. Se a gente está querendo fazer psicanálise e resolver os sintomas dos pacientes, você está fazendo, desculpa o termo mais chulo, cagada. Você está dando tiro no próprio pé. Né? Aquela velha piada, né, de você fazer contra si mesmo. Você não vai resolver o sintoma do paciente. O sintoma do paciente não é uma patologia. Quantas vezes a gente está falando isso? Né? O sintoma é a maneira que aquele psiquismo conseguiu se estruturar, se organizar. Esse sintoma precisa ser acolhido e entendido a dinâmica que está, a dinâmica, a economia, a estrutura que estão por trás desse sintoma. E o sujeito precisa ter esse conhecimento para ter alguma maneira de buscar uma vida um pouco mais... Alguma possibilidade de transformação, né, Alê? Alguma possibilidade de transformação. E isso já é, sim, a política do psiquismo, né? Na clínica, a psicanálise, né? Porque dessa transformação, um sujeito que é transformado, isso vai reverberar fora, vai reverberar no próprio ambiente dele e vai para o macro novamente, né? E a política em si, a política social, né? Além do consultório, né? ela... Oi? Essa instituição política. Isso, a instituição política, isso é o que a gente espera, né, na sua gênese ali, é essa transformação, uma transformação que pode acontecer onde consiga acolher de uma forma menos adoecedora o ser humano. Porque adoecer, vai adoecer. O mal-estar, ele vai existir, né, Lê? Como você já trouxe, o Freud traz no texto, né? A partir do momento que nós somos indivíduos e passamos a ser um sujeito, né, dentro de uma sociedade, isso implica a castração, isso implica que nós não faremos tudo o que nós desejamos, o que nós queremos, né? Por isso, sim, precisa existir uma política, né, para poder ter um contorno para que todos possamos continuarmos vivos, vivendo em sociedade, né, Ale? Então, a política está muito voltada para isso, mas não é o que a gente tem visto, né, Ale? Não. Nos dias de hoje. E o que você trouxe, achei bem legal esse exemplo dos pacientes, desse primeiro paciente que ele vê, né, as notícias ali pelo antigo Twitter, né, que é X que chama, né? Então, assim, o que ele está vendo, né? Ele está alienado a algo que ele só quer ver aquilo. E isso foi algo que foi me chamando muita atenção no Instagram também para a questão da política, né? Claro, se eu sempre vejo a mesma coisa de política, é isso que eu sempre vou receber. E aí eu comecei a ir atrás de um outro lado, né? Peraí, eu já sei um pouco aqui, razoavelmente aqui, agora eu preciso conhecer o outro lado. E foi isso, assim, também que até ontem, por conta dessa live, né, é muito legal, porque faz a gente sair da zona de conforto, as nossas lives, né? Pelo menos para mim, né, Alê? Porque eu sempre vou atrás e quero saber, e você também já faz isso, sempre. E aí eu pude ouvir uma pessoa, né, uma política, trazendo uma reflexão que eu achei muito interessante. Vou deixar para vocês, né? Depois eu até posso colocar o link, que eu achei muito legal, Alê. A Maria Homem com a Marina Silva, fazendo um debate sobre política e psicanálise. E eu não sabia, né? A Marina Silva, ela estuda há muitos anos a psicanálise, né? Ela estuda há muitos anos e eu achei muito rico esse debate, porque ela trouxe também muitas contribuições fazendo analogias, né, da política e instituição com essa questão da psicanálise. Então, você vê, é algo que muitas vezes, falando de mim, né, eu me fecho e a gente vai fazendo isso sem perceber, que é aquilo que você trouxe, né? A gente vai pegando ranço de algumas coisas
E quando a gente se percebe, a gente está alienado, a gente não consegue mais entrar num debate, participar de um debate político, porque a gente não sabe mais discutir. Não. E É, discutir no sentido bom da palavra, né? De você trazer a sua reflexão, a sua ouvir, ideia, ouvir, exatamente, poder ouvir a ideia do outro, acolher sim. o outro e poder chegar num consenso, né? E se não chegar nesse consenso, poder respeitar o outro e deixar o outro gozar como ele goza, né? A gente, quando faz TCC, eu sei que ninguém gosta de lembrar disso, mas quando a gente faz TCC, a gente tem que pesquisar todos os autores que falam sobre aquele tema e construir Uhum, um debate, uma articulação entre eles. Como as sim. pessoas fazem TCC hoje? Chat GPT, Ah, Jesus. Ai, Jesus! O chat GPT responde todas as questões que as pessoas têm. O Google respondia antes, a Wikipédia respondia antes. Então, a gente está cada Falou. vez mergulhando profundamente no universo dos narcisistas mesmo. Por isso que todas as Sim. patologias das quais as pessoas se queixam são patologias narcísicas. Um sujeito desligado do mundo que o entorna e que só pensa em si mesmo e só consome o seu próprio algoritmo, né? Ele é incapaz de tolerar as frustrações que a vida traz necessariamente, né? Uhum. Vou dar um exemplo banal: o sujeito começou a trabalhar, né? Mas ele vai por... Tem milhões de exemplos da geração Z aí né, no mercado de É. trabalho, mas ele vai trabalhar pensando o que, que a empresa vai trazer de bom para ele, não o contrário. Não o que ele vai Exato. poder aprender, agregar, né? O tempo Uhum. que ele não está ocupado com o trabalho, ele se ocupa com as coisas, com os vícios dele. Então é o site disso aqui, é o site daquilo lá, é os joguinhos, né? Os joguinhos virtuais, são isso dentro do trabalho, Dentro do né? trabalho, exato. Aí a Uhum. pessoa não se programa, não se articula com a cidade na qual ela vive e ela acha que ela tem salário suficiente para andar de Uber o mês inteiro. Então. Uhum. Que eu entrar no ônibus, eu pegar um metrô, não, né? Eu sou trabalhador, agora eu tenho dinheiro. Só que é Uhum. um monte de frustração que vai se acumulando uma atrás da outra até a hora que o sujeito apela para formas de prazer, né, que acabam sendo danosas, como, por exemplo, as drogas, né, a Sim, bebida, né, as sim. drogas mais propriamente ditas, que todo mundo consegue pegar uma maconha, pegar um K2, pegar um ice, pegar uma coca e etc e tal, né? Isso Uhum. está acontecendo a rodo. Nós não estamos criando pessoas capazes de suportarem a frustração, porque nós estamos o tempo todo dizendo que o mundo gira em torno delas. Por isso que as E, pessoas sofrem de ansiedade. sim, e Ansiedade não é doença. Ansiedade uhum. são anseios. Mas eu refreio os meus anseios entre aquelas coisas que são imediatas, as coisas futuras, as coisas que são possíveis, as coisas que não são possíveis. Eu aprendi a exercer, por conta das várias frustrações, um autodomínio de mim mesmo. Então eu não vou precisar, não vou entrar num ataque de pânico, numa crise de pânico, porque eu permiti que a ansiedade me inundasse. E aí eu acho que eu acho não, né? Isso é a gente olhando de fora. Aí a pessoa tem Sim, a sensação física de que vai morrer, né? O que que é a depressão se não outra patologia narcísica? O que que é o TDAH se não outra patologia advinda desse modo narcisista? Então, isso que o Jurandir nos alertava da cultura do narcisismo, né? Estou falando do uhum. Jurandir para a psicanálise. Nós temos Uhum. outros teóricos, outros autores
falando sobre sociologia, falando sobre história e nos anunciando esse tempo no qual a gente mergulhou. O que a gente quer hoje da vida é um absurdo. A E Ale, pessoa você quer uma falou isso. felicidade Uhum, individual. A gente trocou, em algum momento desses últimos 50 anos, a bandeira da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, a gente trocou principalmente o tema da liberdade pelo tema felicidade. E a felicidade não é nem mais um bem coletivo. A liberdade é um bem coletivo. A gente só alcança a liberdade na medida em que a nossa comunidade for praticante de todas as liberdades existentes possíveis, imagináveis. Né? A uhum, gente trocou nos últimos 50 anos liberdade por felicidade. E felicidade com o índice, com a medida da felicidade individual. Não uhum. importa que o mundo sobreviva. Eu quero ser feliz agora. É, E se o que me é, traz felicidade é isso, eu vou fazer isso. Foda-se o sim. planeta. Foda-se o resto. Eu não preciso aprender a viver em sociedade. Né? Isso, Uhum, isso determina essa ideologia na qual estão todos imersos, determina absolutamente todas as questões que nós estamos enfrentando no mundo contemporâneo. Todos os problemas, desde as patologias até as organizações sociais mais amplas. Tudo, sim. cada pequeno passo que a gente dá é no sentido de eu ser feliz. Os outros, eu não estou nem um pouco me importando com eles. O E, consumo, essa é a lógica do consumo, essa é a lógica do capitalismo. e aí, Eli, eu quero fazer um link que eu estava ouvindo também, a questão disso, essa lógica da felicidade. O que que a gente pode pensar, o que que tem a ver com a questão da promessa, das promessas, e promessas políticas, no sentido de, nesse debate, né, quando a Marina ela trouxe uma referência da Hannah Arendt, né, a filósofa alemã, que Esposa do Sartre. é verdade. Eu achei tão legal que ela tem uma frase ali que fala assim que a promessa precisa ser crível, né? E aí eu fui atrás disso, eu fui ver o que é isso, né? Que a promessa ela precisa ser acreditável, ela precisa ser algo que é possível de se cumprir, possível de acontecer dentro de uma construção. Mas a gente, olha que bonito, né? A gente não Hum, quer aquilo que é crível, a gente quer aquilo que é hum, incrível. E o que é incrível? É não crível. Isso, então, é exatamente, exatamente essa ligação que eu estou fazendo, que olha o quanto essa busca da felicidade faz nós, aí enquanto agora, uma política institucional, eleitores, ir atrás de promessas que não são críveis, E que porque não está são, falando da minha felicidade. e que não são coletivas. Exatamente, exatamente. É Não isso que são quando você estava coletivas. falando, que eu fiquei aqui pensando, falei, olha que louco, né? Como a gente para de pensar. Eu voto em quem vai me dar algum benefício. E a política hoje, infelizmente, ela está desse jeito, de vários os lados, de vários partidos. Sim, Tá tudo assim. tá, Peraí, mas, esse aqui tá me prometendo o quê? Então a minha felicidade está aqui. Eu quero isso, é isso aqui que ele está prometendo, então eu vou votar nele. mas ninguém quer arrumar. Porque todo mundo está Ninguém quer o esperando que alguém processo. lá de cima arrume. Cara, eu, Exato. eu preciso participar das reuniões do meu condomínio para poder ter Aham. voto e dizer o que eu quero que seja feito desse condomínio. Mas o que eu Sim. faço? Ah, arrumaram reunião, vai ter reunião? Ah, tô nem Ah, não aí. vou. Eu vou Deixa pagar lá. mais caro o condomínio, vou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque eu não participei. Tô falando da vida ali.
privada. No nosso bairro, a gente não participa do orçamento, a gente não vai para o jardim na frente da nossa casa querer fazer alguma coisa. A gente está ontem, tá? Um outro paciente, acho belíssimo, também um menino de 18, 19 anos. Começou a fazer curso de RH, está frustrado. Não sabe ainda se é o que ele quer ou o que ele não quer. Aí eu perguntei para ele, porque ele sempre falava que queria fazer RH. O que você quer? Como é que você se vê lá na frente? Ah, eu quero até os 30 anos ser dono de um negócio. Eu quero ser o dono. Aí eu falei, mas Aham. como é que você chega lá? Uhum. Ah, não sei, não é fazer no RH? Que tipo de negócio que tipo de negócio você quer? Ah, não sei o que, alguma coisa a ver com estética. Mas se é estética, você não deveria estar fazendo alguma formação em estética Estética, com a qual você quer trabalhar? Quer dizer, eu me senti ou colocando biomedicina. questionamentos, angustiando ele, obviamente, né? Claro. Que ele nunca tinha parado para pensar. Mas ele sabe que aos 30 anos ele quer ser dono de um negócio. Quer ser rico, ele quer ser milionário. Uhum. Sim, E, até os ó, 30. até os 30. Até os E olha 30. que ele tá velho, viu? Até os 30 é velho, porque hoje a gente tem aí menininho milionário no Instagram, Uhum. né? Então, né, Ale, Então, né? assim, Tá difícil. tá. Então, tá complicado o negócio, É, né? é E isso porque, é o que o Jurandir chama de cultura do narcisismo. Ele fala três coisas fundamentais. Acho que o texto vale a pena ser lido, tá? Quem se interessar. sim, A cultura do narcisismo é apoliticista, isso a gente estou falando direto, ela é anti a política como a maneira de organizar a sociedade, ela é determinista, no sentido de que só importa o eu e cada pequeno eu, e ela é autoritária na maneira de impor estas ideologias, essas crenças. Então a gente vai caminhando nos últimos 30, 40 anos para um encapsulamento cada vez maior do sujeito, a ponto de daqui a pouco nós sermos uma civilização completa de autistas, que sim, acho que é a grande patologia que surge aí no mundo contemporâneo, falando dessa cultura do narcisismo. Está todo mundo encapsulado em si mesmo. Então, pessoas mais velhas falam que tiveram um diagnóstico tardio de, é, é, TH, de autismo. de autismo. Ah, por quê? Porque Uhum. eu não gosto de conviver com outras pessoas. É claro que você não gosta de conviver com outras pessoas. Outras pessoas fazem demandas, fazem exigências. E você não quer ter que dar conta das exigências dos outros, mas isso não é uma patologia orgânica. Isso ainda é uma psicopatologia. Isso faz parte de como você está estruturado para suportar as frustrações desse mundo. Ô, Ale, e você falando tudo isso, ontem, até antes de começar a live aqui, eu fui falar com esse meu amigo advogado, que ontem ele me ligou e falou, Daisy, será que você pode me ajudar? Tem uma cliente acontecendo isso, 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 você acha que você pode fazer um laudo para ela, né? Será que esse laudo pode colaborar, né? Aí eu peguei e falei, olha, eu posso fazer o laudo, só que para eu fazer o laudo, ela precisa fazer análise. Ela precisa se implicar no processo. Eu não sei para quando que você quer esse laudo, mas assim, o tempo hábil, né? Mas no mínimo uns 3 meses, no mínimo uns 3 meses, assim, para eu entender o que está acontecendo, para eu poder fazer algumas intervenções, para eu conhecer a história de vida, para eu saber, né, Fazer um a implicação psicodiagnóstico, fazer um exata, psicoprognóstico. né? Para eu poder escrever um laudo, né, com base, para poder anexar aí, né,
no seu trabalho. Aí ele pegou e falou, não, tudo bem, eu vou indicar, eu vou passar o seu contato para ela. Eu falei, pode, ó. E ele saiu assim, esbaforido, ansiosíssimo de uma conversa com ela. E ali eu já identifiquei algumas coisas, eu já peguei e dei um toque para ele, né? Falei, olha, pelo que você está me falando, ela não está se implicando no processo. Eu estou falando muito essa palavra hoje, né? Porque é exatamente o que a gente mais vê, né? Ali, a falta Sim. de responsabilização. Quando o Freud traz a frase, né? Qual é a sua responsabilidade na desordem que você se queixa, que você está aí reclamando? É sobre isso que nós estamos falando. E quando você traz a questão do condomínio, da pessoa não quer participar da reunião, mas depois critica. Mas ela não se implicou no processo, não se Uhum. responsabiliza. E aí essa mulher ontem, ela pegou, me mandou uma mensagem, tal, que foi encaminhada, tal. Eu peguei e falei, olha, ela falou, legal, tal. Falei, qual a sua disponibilidade? A gente pode marcar. Ah, mas quando que você vai me dar o laudo? Assim. Aí eu peguei e falei assim, então, olha, para eu te dar o laudo, não vai ser com uma sessão. Eu preciso que você, se você tiver disponibilidade, fazer análise, você vai me contar o que está acontecendo, aí a gente pode ter um conteúdo para fazer uma elaboração de um laudo. Aí ela pegou e falou assim, ah, tá, mas olha, e pegou e descarregou a vida dela. Aí eu peguei e gravei um áudio. Aí eu peguei e falei, fulana, então, se você tiver disponibilidade emocional e financeira para poder falar sobre o que está acontecendo, eu quero conversar com você na sessão. E ela já tinha feito isso, e eu comecei a gravar um áudio, ela pegou e começou a escrever também. Aí eu terminei de gravar o áudio, ela colocou outro bloco falando da vida dela. Aí eu peguei, esperei, fiquei quieta, esperei ela ouvir o áudio. Aí ela pegou e falou assim: ah, entendi. Aí ela gravou um áudio. Ah, então, sabe o que acontece? Eu pensei que você ia fazer o laudo para mim. Quanto que fica para fazer o laudo para mim? Porque agora, nesse momento, eu estou precisando do laudo. E eu não tenho. Aí ela falou assim: eu não tenho disso. Ela falou assim: eu não tenho o que me referir psicologicamente nesse momento. Aí eu peguei e falei assim: ah, tá. Então, pelo que eu entendi, você quer só que eu faça um laudo em uma sessão. Eu não trabalho dessa forma, Não, ela não infelizmente quer eu não nem vou a poder te sessão. ajudar. Você não Não quer entendeu nem a direito. sessão. Ela só Exato. queria que você pegasse isso que ela escreveu. Nossa. Exato. E já fizesse um laudo e desse para ela. Aí ela falou assim: me desculpa, eu só quis colocar um briefing da minha vida para você. Mas então tá bom. Falei: olha, pelo que eu entendi, você quer um laudo com uma sessão, não é a forma que eu trabalho. Quando você tiver disponibilidade, quando você Impossível. quiser entender, compreender o que está acontecendo com você e por que, que Uhum. você está dentro de tudo isso, imersa em tudo isso, eu estarei aqui. Ah, tá bom, muito obrigada. É, Aí eu peguei e fui e- conversar com o advogado hoje. Aí eu peguei e expliquei para ele sobre isso. Ele falou: Daíse, então comigo também não vai acontecer. O processo, então, eu falei: então, é sobre isso, ela quer né? o Cadê imediato. você? Ela quer imediato. Ela tá, por isso que você ficou assim ontem, porque ela quer que você se responsabilize por ela. Ela quer que você Isso. resolva. Ela não quer se responsabilizar. Então ele falou: caraca. E aí ficou assim, que é exatamente isso, né? Então as pessoas estão assim. Ninguém quer se Uhum. responsabilizar pelo processo. Não, Ninguém quer não. participar, mas todo mundo só quer reclamar. E assim, quando as coisas estão acontecendo de acordo com a minha felicidade, com aquilo que vai me fazer feliz, legal. Sim. Quando Quando não, não, aí eu eu reclamo. quero que você me passe um remedinho para eu resolver o problema. E é É, sobre é, isso, me dá um laudo. e- Dá um laudo aí. esse seu exemplo é cotidiano histórico, né? Já recebi inúmeras propostas desse tipo de trabalho Não é? e já orientei inúmeros, né, ex-alunos, supervisionandos, sobre como se posicionar. Mas o problema é que sempre terão psis que farão o que o paciente quer. O que Foi o que eu falei retoma, para na ele. minha lembrança, uma coisa que eu sempre disse para os alunos no primeiro ano de faculdade, nas primeiras aulas. A nossa profissão é com P, mas não deve ser confundida nem com padeiro, nem com puta.
Não deve né? ser confundido. Mas que tem um monte atuando como padeiro e puta, tem. É impressionante, né? É a satisfação do cliente. Porque é o que está escrito no saquinho de pão. É, O padeiro faz o pão para que a gente fique satisfeito com o pão dele. O que importa exato, é a satisfação do cliente. E a exato. puta faz de tudo, só não beija. É. Atende todos os desejos, dos mais Uhum, comuns aos mais estranhos. Só não beija. uhum, uhum. Não, e tem muito psicólogo atuando exatamente dessa maneira. Então a gente Sim. ainda passa por idiota por querer, né, preservar os princípios de fazer um diagnóstico correto, né? Uhum. Porque você está perdendo uma chance de ganhar uma grana. Da Exato. Easy, quando chegou a cirurgia bariátrica no SUS, Sim. né? Aham. Os Aham. psicólogos foram convocados a emitir laudo. Quando veio pela Polícia Federal, que o psicólogo tinha que fazer avaliação por porte de arma, a mesma coisa aconteceu. Isso acontece o tempo todo, acontece no cotidiano da clínica. Paciente se Sim. afastando do trabalho por burnout, pedindo só, né? Eu só quero que você me diga por que que eu não posso trabalhar sem passar Exato. pelo processo, É um atestado. Elas né? só querem um Só atestado, quer o né? atestado, só quer que a gente até. E é o que os psicólogos estão fazendo nos Sim. diagnósticos de autismo. Os Sim. neuropsicólogos que estão no mercado, não estou fazendo uma crítica, né, não fundamentada. Por conta dos planos de saúde, eles abreviaram um processo que é de 15 a 20 encontros, com uma carga de testagem, né, que passa pela avaliação de todas as funções mentais superiores, eles abreviaram isso para 2, 3 encontros, para dar diagnóstico de que a pessoa é autista, ou de que a pessoa tem Que loucura. TDAH. Que É loucura. loucura o que a Psi está fazendo para se enquadrar, para ser, né, um serviço importante. A gente recebe ligações, contatos dos pedidos mais estapafúrdios do planeta. Outro dia eu tive Sim. a clara sensação de que a pessoa recebeu algumas indicações e estava fazendo um levantamento de com qual que ela ia falar. Ela fazia algumas perguntas genéricas sobre a forma de trabalho, né? E para ela escolher, porque então eu quero esse aqui, não quero aquele lá, sem nenhum compromisso com o pedido de análise. Quem Olha faz, isso. quem insere o paciente numa análise, somos nós, do jeito que você fez. Olha, aqui funciona desse jeito. Não é porque você quer se ver Hum, livre da sua ansiedade que eu vou fazer um passe de mágica aqui e vou resolver sua ansiedade. Mas isso somos exato. nós. O É. resto está perdido aí no mercado, atuando para plano de saúde, a grande maioria dos psicólogos, vendendo a alma. Sim. Você viu, Aliás, a né? Fran escreveu aqui, é, a Fran escreveu, né, que o filho dela passou por uma avaliação, 4 sessões foi diagnosticado com TDAH, Ah, nossa uma senhora. neuropsicóloga. Como Ai, ai. assim? Né? Então, É é, assim, isso tem é isso tem uma broxante, né? consequência, isso tem uma força política que a gente não quer olhar. Uma Exato. criança com TDAH, ela tem que entrar num regime diferenciado na escola para ter um atendimento, mas as escolas não têm as condições necessárias para cuidar de todas as especialidades todas as necessidades especiais, e vai ficando um depósito cada vez maior de pessoas que não são vistas, não são olhadas, e o ensino vai ficando cada vez mais banalizado, o que vai impedindo as pessoas, inclusive, de se colocarem no mundo e de se projetarem no futuro. O exemplo que eu dei do paciente agora, que está fazendo uma faculdade de alguma coisa, mas quer outra coisa da vida, isso é Sim, absolutamente comum. Isso é é. absolutamente comum. Recentemente, pela Ele está faculdade que eu perdido. estava trabalhando,
eu ia para algumas feiras de profissões em escola. As pessoas queriam ser peritas judiciais. O povo que gosta de serial killer, o povo que gosta de criminologia, vinha para palestra de psicologia porque quer ser perito judicial. Opa, Uhum. calma, o buraco é mais embaixo. Você só vai ser perito judicial em psicologia depois de uma formação, depois de uma especialização, depois de uma atuação na área em que você se torne alguém de referência para falar sobre aquelas coisas. Não tem um curso de perícia judicial. As pessoas Exato. querem a técnica, elas não querem se envolver com o problema. E quando a gente está aqui sentado, né, na nossa poltrona, e o paciente está no seu sofá, no divã, ali, o que nós estamos convidando as pessoas o tempo todo é para elas se importarem com aquele dentro delas que não quer que elas sejam o que a consciência delas quer ser. Eu acho que eu fui muito claro na construção da Sim, frase, né? sim, sim. Então, estar preparado é o convite que a gente faz para a pessoa conhecer o desconhecido de si mesmo. Por quê? Porque a Sim. gente já passou por esse processo, né? Uhum. A nossa política, a psicanálise tem uma visão de mundo e tem uma política que é de trazer as pessoas para enxergar o mundo de um jeito diferente. Diferente desses automatismos violentos e violentadores do cotidiano. Eu quero E ser até hoje. milionário aos 30 anos, eu quero ter uma empresa, mas eu não quero caminhar, eu quero chegar lá, Uhum. né? E até Nem tá hoje, né, mais, Ale, a gente. Pode falar, desculpa. desculpa, assim, eu acho lindo, nem tá mais na moda, né? Não, tá na moda, vai, outubro sempre tem isso. As pessoas, Sim. romeiros, fazerem procissão, né? É. Eles Uhum. vão caminhar passo por passo. E aí muitas pessoas voluntariamente ao longo do caminho estão lá para dar apoio a essas procissões. As pessoas querem chegar no resultado final. Eu quero me livrar do meu Isso. vício em jogos, vício do Uhum. tigrinho, então eu quero um remédio para isso. Só que aí eu esqueço, Exato. eu não quero nem pensar nisso, que o remédio para isso, né, é um remédio que vai me tirar a libido, vai me tirar o desejo, vai me tirar a sexualidade sexual e a minha ligação sexual, né? Não Uhum. genital, mas sexual, com todas as coisas da minha vida. Exato. E a Eu gente quero, não. só para concluir o raciocínio, Claro. né? Eu quero tomar o Mundiaro ou Ozempic. o Zempic, mas eu não quero ir em farmácia, porque em farmácia agora virou um programa de altíssima periculosidade. Qualquer farmácia que a gente vá, é sério, eu não estou brincando. Por que, Lê? Qualquer farmácia que a gente vá, ela pode estar sendo assaltada. Ah, sim, é verdade. É, Esses referente a isso, é verdade. medicamentos de altíssimo custo, né, está fazendo com que as farmácias sejam E locais. foi. Uhum. Aqui foi, ali foi. Está sendo em tudo quanto é lugar. Mas eu quero tomar um É. Mundial ou outro sem me importar com que consequências isso pode me trazer no futuro. Eu li uma reportagem recente no UOL, putz, eu ainda sou preso a essa ideia de jornal, né? Que falava, os cirurgiões plásticos falando de consequências que eles estão tendo que enfrentar, tanto na plástica de pernas, braços e, pasme daí, até vulvas, pela perda de peso causada pelo Mondiaro. Mondiaro e o outro. Olha, É, fica esteticamente, pode produzir plástico. deformações estéticas o processo de emagrecimento. Então, eu quero tomar o Então, Mondiaro. Eu não quero mexer no meu hábito alimentar, eu não quero mexer nos não. meus hábitos de esporte, eu não quero mexer em nada. Eu quero tomar a droga que vai me fazer feliz, sem sequer saber se ela terá consequências futuras. Isso Futuros. é o universo que a gente está mergulhado. Como que a gente combate isso? Fazendo psicanálise. Imbuídos da visão de mundo, imbuídos desta visão política,
que nós temos em psicanálise. Toda vez que a gente abre mão em prol de algum benefício, seja o dinheiro, seja a permanência do paciente, seja atender o desejo dele. Exato. A gente está contribuindo com o quê? Contribuindo com o quê? Contribuindo com a permanência das Exato. coisas do jeito que elas estão. Só que está claro para todo mundo que elas não vão permanecer mais muito tempo. A hora que essas novas gerações assumirem o mundo, socorro! A minha sorte é que eu sou velho o suficiente para não estar aqui quando essa molecada de 20 anos assumir os lugares de poder. Uau, né, Ale? E esses pais, que é muitos da nossa geração, que não estão se responsabilizando, né? Que é isso que a gente mais vê no consultório, que tem filho, coloca aí e acha que eles se criam sozinhos. Né? Acha que não tem interação nenhuma neurológica com o ambiente, emocional com o ambiente, e vamos ver o que dá. O que dá. Qualquer dúvida, liga para o chat GPT. É isso aí, que o chat vai dar um laudo, um atestado e vai te ensinar como faz. Eu não preciso saber o que aconteceu no Rio, porque eu moro em São Paulo, então estou pouco me fudendo o que aconteceu no Rio. Então, meu algoritmo vai me mantendo cada vez mais encapsulado em mim mesmo. Aí eu só consigo pensar no outro, no máximo, na melhor das hipóteses, como objeto do meu prazer. Por isso que eu não consigo né? Por isso que eu não consigo ter relações com as pessoas. Só para encerrar da minha parte também, Ale, isso que você falou, eu ia trazer também. Antes também de entrar aqui, eu estava vendo uma foto da cena das pessoas ali, dos corpos, né? Que foram mortos ali. Das 60, foram 64, 4 agentes, né? Na verdade, está dizendo aqui que mortos passam de 100 após a operação. De 100 agora. Ah, tá. Então, você sabe que eu não consegui ficar olhando aquilo, porque colocaram assim um ao lado do outro. Eu fiquei olhando aquilo, me deu uma tristeza, como se fosse exatamente isso que você acabou de dizer, como se fossem objetos e cada um ali tem uma história, cada um ali tem uma família, cada um ali tem uma política. E na pandemia eram milhares de corpos, enfileirados e colocados um acima dos outros. E desculpa, eu não vou conseguir, tá? E o presidente falando que era uma gripezinha para se tratar com ivermectina. Como assim, né? E aí eu não tenho posição sobre isso. Cara, sai desse mundo, pelo amor de Deus. Você tá sobrando. Desculpa. Pronto, não, falei. Isso precisa ser dito, gente. Importante. Isso precisa ser dito. Né? Isso, Ditadura precisa, militar, precisa, Ustra, não foram coisas boas. Vamos ler história. Sim, sim. Liberdade é um bem coletivo, em que todos respeitam as liberdades uns dos outros. Felicidade é narcisista. O outro não existe. Não como outro, só como objeto. Sim. E fica numa projeção lascada. Ale, vamos lá. Vamos, não na semana que vem, na outra. Vou abrir a caixinha, vamos ver o próximo tema. Que dia que vai ser, Ale? Você tá com o calendário aí? Vou... Acho que... 12, vai ser no... 12? 12, vai ser na semana dos nossos aniversários, e dia de 20 anos do meu aniversário de casamento. Tá. Nossa, você não escolheu uma outra data mais longe para ganhar presente de casamento, presente de aniversário? Aniversário, então, foi justamente para aproveitar, entendeu? As datas próximas. Tá. Ale, obrigada mais uma vez, obrigada a todos que participaram aqui com a gente e as outras pessoas que irão assistir. Fica com a gente e até mais. Tchau, tchau. Tchau.